Para quem não me conhece, está me acompanhando agora pelo YouTube ou pelo áudio, sou o pastor Leandro Leal, pastor da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, em Piedade. Agora vamos aqui para a palavra, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo é o de número 8. É uma passagem aqui, um versículo bem conhecido. Eu estava estudando uma outra parte aqui da Bíblia e caiu aqui, eu senti no meu coração de estudar aqui um pouquinho. Essa mensagem aqui é uma bênção que Deus quer liberar para você aqui nessa noite, e você vai sair daqui de posse de vitória, amém? Apocalipse, capítulo de número 3, o versículo é 8. Abaixa para mim um pouquinho o fundo. Apocalipse 3:8 está escrito: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o que, igreja? O meu nome. Essa palavra queimou no meu coração hoje, quando eu estava meditando aqui na Bíblia, fazendo a minha leitura diária. E eu queria trazer para você aqui esse entendimento. Primeiro, ontem eu até começava falando o seguinte: Deus, Ele sabe de tudo, Ele nos conhece. Ele sabe de cada passo que você está dando. Deus conhece as suas obras. Ele sabe de tudo que você está fazendo. E aqui também Ele mostra que Ele sabe também da nossa capacidade. Deus, Ele não vai dar nada que nós não possamos suportar. Desde uma permissão de uma luta, uma batalha, um momento difícil. E o que Ele fala aqui? Olha, eu sei as tuas obras. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. E essa porta ninguém pode fechar. Mas nós temos que entender aqui primeiro o seguinte: quem é essa porta? João capítulo 10, coloca para mim fazendo favor. João capítulo 10, o versículo é o de número 9. João 10, 9. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu sou o que, a igreja? A porta. Então veja, o que ele diz lá? Aí volta para mim, vamos fazer aqui um paralelo, me ajuda aí quem está no telão. Eis, eu sei as tuas obras, Ele sabe o que você está fazendo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então veja, aí Jesus vai lá em João 10, 4, o que ele diz? Eu sou o que? A porta. Então vamos dizer, Jesus ele se abriu. Quem é Jesus hoje? Jesus é a palavra. Então você tem que entender o seguinte: quando uma palavra ela é revelada, é uma porta que Deus ele está abrindo para você. É algo que Deus ele está entregando para você, amém? E aí o que você tem que fazer? Adianta só a porta está aberta? O que você tem que fazer? Entrar por ela. Você tem que assumir ela. Aí como é que nós entramos por essa porta? Vamos ver aqui, coloca para mim fazendo favor, Mateus capítulo 7, o versículo 13. Mateus, você entendeu aí que Jesus ele é a porta, amém? Entendeu que a porta está aberta, agora cabe a nós entrar por essa porta. Então não basta a porta estar aberta, é necessário você entrar por ela, é necessário você assumir ela. Olha o que ele diz aqui, ó. Entrai pela porta o quê? Epa, então tá lá, veja. Então você vai ter que se esforçar. Lembra do que ele falou? Tendo pouca força, olha, não negastes o meu nome e guardastes o quê? A minha palavra. Então quando ele abre a porta, quando ele se revela para você, o que acontece? O inimigo ele vai tentar te atrapalhar. Ele vai tentar colocar dúvida, algumas barreiras, para quê? Para você não entrar por essa porta. Às vezes ele vai mostrar outros caminhos para você, para que você não entre na porta verdadeira. Olha o que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. E muitos são os que entram o quê? Por ela. Sabe por quê? As pessoas querem as coisas mais fáceis. As pessoas elas querem as coisas mais fáceis. E aqui você vê, o que Jesus está falando? Olha, não vai ser fácil você entrar pela porta.
A porta ela é estreita. Então o que você tem que fazer? Você vai se esforçar. É a mesma coisa hoje. Eu vou ter que pegar a palavra, eu vou me esforçar, eu vou tomar posse dela. Independente da luta, da batalha, independente dos pratos que o inimigo ele vai tentar me mostrar, eu tenho que permanecer firme. Você tem que permanecer firme. Olha o que diz o versículo 14. Diz assim, ó: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva ao quê? A vida. E poucos há que a encontre. Então é interessante. Então veja, poucos há que a encontre. Então, mas para mim encontrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar para entrar por ela. Ele diz, porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida. Às vezes que vai levar, quando aqui eu vou trazer para os nossos dias de hoje aqui, que vai levar à prosperidade. Às vezes pegando, vamos falar aqui sobre finanças, às vezes é mais fácil você prosperar, olhando para o natural, sem devolver o dízimo, sem ofertar, não é verdade? Mas aí quando você oferta, você dizima, você está obedecendo o quê? A palavra. Você está entrando pela porta, você está obedecendo. E às vezes a pessoa não obedece. Quantas pessoas às vezes têm perdido? Às vezes tem visto pessoas indo na perdição. É triste, é muito triste a gente ver, sabe? Pessoas às vezes que estavam ali, eu tenho falado muito, às vezes tenho atendido casos de pessoas que estavam prosperando muito. Aí perde tudo. Não, mas por quê? Aí vem com aquela historinha, o pastor só pensa em dinheiro. Mas para com essas conversas, sabe? Para com isso. Não vai na desses crentes, não. Ouça a palavra, pegue uma Bíblia, leia a Bíblia. É bíblico você ser fiel a Deus nos dízimos, é bíblico você ser fiel a Deus nas ofertas. Quando Ele fala para você, às vezes um propósito, eu sempre falo aqui, é um propósito que Deus coloca no nosso coração. Às vezes você vai lá, não é? Deus está te dando uma oportunidade. Às vezes o envelope que está sendo plantado ali numa direção de Deus, é uma porta que Deus está abrindo para você na sua vida financeira, sabia disso? É isso. E eu sempre oro, eu falo às vezes até com os pastores aqui da região, eu falo o seguinte, olha, quando você for entregar um envelope, nunca entregue, às vezes só pensando em pagar um aluguel ou pagar uma conta, não, ali você está abençoando aquela pessoa. Peço uma direção a Deus. Se Deus não me der a direção, eu não planto. Se Deus não me der, eu não vou fazer nenhum propósito. Mas às vezes tem pessoas que ela não quer entrar por essa porta, porque para ela é mais fácil, sabe? Ela está com 10 do que com 9. Com 10 é mais fácil do que estar com 9. Mas o 9 tem a bênção, os 10 não. Mas como é isso, pastor? Teve um dia que eu estava explicando isso aqui na segunda-feira, só explicando melhor. Tá lá, eu vou devolver o dízimo, a 10ª parte, eu tenho a bênção. Eu vou ficar com 90%. Esses 90% é abençoado. Não, pastor, eu quero ficar com 100%. Você fica com 100% amaldiçoado. Aí o que acontece é que quantas pessoas estão indo para o caminho da perdição, está se perdendo financeiramente, ela não prospera, ela não vence na vida, entendeu? E às vezes até está prosperando por um determinado tempo, mas a casa vai cair, porque ela construiu aquela casa fora da rocha. Vai cair a casa, e quando a casa cair, a queda vai ser grande. Não é o pastor que está falando, é a palavra. Mas a pessoa não obedece, ela não lê a Bíblia, ela não adquire conhecimento. Aí às vezes acaba perdendo. Então você viu aqui, ele diz, olha, a porta ela é estreita, então o que eu tenho que fazer? Eu vou me esforçar. Para quê? Olha lá, e porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva o quê? A vida. E às vezes tem pessoas que estão encontrando morte. Aí eu peguei um exemplo aqui na Bíblia, você está entendendo que a porta aberta é uma revelação que Deus dá. É a revelação, amém? Aí agora essa porta está aberta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar para entrar por ela, por aquela revelação. O diabo vai mostrar outros caminhos para você. Ele vai tentar te tirar do caminho, para quê? Para que você não encontre vida. O diabo ele quer que a gente encontre o quê? Morte, miséria, fracasso. É isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Coloca para mim João capítulo 4, versículo 47. João capítulo 4, versículo 47. Diz assim: e ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhes que descesse e curasse o seu filho, porque já estava, o que, igreja?
a morte. Aqui, ó, veja. O que o diabo ele veio trazer? Morte. E o que Jesus veio trazer? Vida. O diabo veio trazer miséria. Jesus veio trazer o que? Prosperidade. Ele veio trazer prosperidade. Então você vê, na casa desse homem tinha morte. Ele foi buscar o que? Vida. Ele ouvindo falar de Jesus, ele foi atrás. Aí a Bíblia diz aqui, que diz assim, então Jesus, ouvindo que este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhes que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhes disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Você só crê se você vê milagres. Ele estava falando para esse homem aqui. Você só crê se vê milagres. Olha o que diz o versículo de número 49. E disse-lhes o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho o quê? Morra. Olha o versículo de número 50. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho o quê? Vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse o quê? Ele entrou pela porta, irmão. Ele entrou por aquela porta. Na hora que Jesus disse, olha, vai. O que ele queria? Que Jesus fosse. Fala, vai lá, Jesus, visita a minha casa, visita o meu filho. Mas Jesus falou, não, vai você. O teu filho está vivo. Então veja o que ele fez aqui. Ele deu a palavra, uma revelação. Então o que eu falo aqui para você, quando a Bíblia está aberta, é Deus falando ao seu coração. Às vezes você está aqui, às vezes a palavra está sendo até chata. Quantas das vezes você vê, né, a palavra não está indo e tal. Aí chega num determinado momento do culto que Deus vai lá e fala ao seu coração. Eu me lembro uma vez, irmão, estava num culto e o pastor estava pregando sobre o Vale dos Ossos Secos. Mesmo que culto chato. Ele começou a explicar o negócio dali de osso, e osso que não sei o que. Eu falei, meu irmão, não tem nada a ver, que negócio é esse que ele está pregando e tal. Mas eu fiquei atento, eu falei, alguma coisa vai sair dali. Eu sabia, um homem de Deus, alguma coisa vai sair. Meus irmãos, teve uma hora que Deus começou a falar comigo que a lágrima descia. Era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Então aqui veja, no primeiro instante, esse homem falou, Senhor, vai na minha casa, corre lá, vai depressa. Vai depressa. Então Jesus começa a conversar com ele, fala primeiro para ele, olha, você só crê se você vê milagre. Você só está crendo se você vê milagre. Aí ele fala, não, Senhor, desce depressa, porque o meu filho está morrendo. Ele está morrendo. Às vezes tem gente que fala, pastor, é a minha vida financeira que está morrendo. Às vezes é o filho que está se perdendo, o casamento, não sei. Então você tem que ver qual é a sua luta e você pedir, Jesus, vai lá. Mas é o que ele fez? Olha, ele falou, vai, que o teu filho o quê? O teu filho vive. Então veja, a palavra foi aberta. Jesus se revelou e a Bíblia diz que o homem foi. Então ele entrou pela porta. Ele entrou por aquela porta e Jesus disse, olha, o homem foi e creu na palavra que Jesus lhes disse. Ele foi e foi. Olha o versículo 51 aqui, diz assim, e descendo ele logo, saíram-lhes ao encontro os seus servos e anunciaram dizendo, o teu filho o quê? Vive. Olha a importância de você crer na palavra, você acreditar, dar créditos à palavra de Deus. Quando você crê, é você entrando pela porta, é você assumindo aquilo que é seu, independente da situação, independente do que você está passando. Imagina esse pai, ele procurou ajuda em tudo quanto é canto, não conseguiu, mas agora ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus, Jesus se revela para ele, Jesus dá uma palavra para ele, ele crê. Ele queria que fosse do jeito dele. Sabe por que muita gente não prospera às vezes? Porque às vezes ela está fazendo do jeito dela, e não é do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Às vezes tem pessoas que, ao invés de falar, não, está aqui Deus, eu não vou fazer, como a mensagem de ontem teve uma parte, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Então você tem que entender que não é do seu jeito. E às vezes tem gente tentando prosperar na marra e não vai. Você pode estudar daqui, pode estudar dali, fazer isso aqui. Você tem que pedir a direção de Deus. Esse pai foi, pediu a direção de Deus. Jesus deu a palavra e ele foi. E agora ele já começa a receber boas notícias. Quando você obedece a palavra, as boas notícias elas vão vir. Quando você crê, então você está indo, você entrou pela porta, você vai ver que as boas notícias vêm. E diz assim o versículo 52:
Ele diz: e perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor. Então ele pergunta: que horas que foi isso? Eu saí de casa, o menino estava ruim. Como é que ele melhorou? Imagina, esse pai tinha corrido de um lado para o outro e não tinha conseguido nada, não conseguiu a cura do menino, ninguém pôde ajudar ele, o menino estava morrendo. E agora ele fala: peraí, do nada? Mas não foi do nada que esse menino foi curado. Não foi no momento, olha lá, e disseram: ontem às 7 horas a febre o quê? Deixou. Olha o versículo 53. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhes disse: o teu filho o quê? Então veja, qual foi a pregação de Jesus para esse homem? O teu filho? E às vezes a gente espera outra coisa. Não, eu quero uma palavra. Às vezes é uma simples palavra. O teu filho vive. A tua vida financeira vive. A tua vida profissional vive. E às vezes tem gente que fala: não, pastor, mas para mim não tem mais jeito, não dá, sabe, é impossível, aqui nesse lugar não vou prosperar. Não, você vai prosperar no lugar que Deus te colocou. Eu comento, irmão, aqui um amigo, digo que hoje para mim é um amigo, que eu atendi aqui logo quando eu cheguei aqui na igreja. Às vezes comento o testemunho dele aqui, nunca citei o nome. O dia que ele quiser, ele se apresenta aqui, cita, e ele mesmo conta o testemunho. Provavelmente ele vai estar assistindo esse culto aqui. Me lembro que o homem estava quebrado, irmão, um grande empresário. Um grande empresário aqui em Pernambuco. Ele falava para mim assim: pastor, quando eu ia no restaurante, eu dava tanta gorjeta para os garçons, que às vezes que eu ia lá, chegava no final do mês, ele recebia mais, eu pagava mais do que o salário dele, de tanta gorjeta que eu dava para eles. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele faliu. Ele não era da igreja, perdeu tudo. O nome ficou sujo, não tinha mais como fazer nada aqui. Veio para a igreja, estava aqui, e eu sempre atendendo ele falava: pastor, aqui não tem mais jeito. Eu falei: calma, irmão, calma, você é inteligente. Agora, além de você ser inteligente, você tem a sabedoria humana. Agora você tem o Espírito Santo, Deus vai te fazer prosperar. Não, pastor, mas aqui não tem jeito, eu tenho que ir embora, o meu nome está sujo, tem pessoas me procurando, e assim. Eu falei: calma, amigo, fica tranquilo, você vai prosperar. Não, pastor, você vai prosperar, irmão, fica tranquilo. Aí mesmo assim ele veio, as coisas começaram a melhorar aos poucos para ele. E eu ainda falei: você vai se tornar uma das maiores colunas da nossa igreja, irmão. Ah, mas pastor, aqui não dá. Calma, irmão. Aí teve um dia que ele falou: não, eu vou ir para outro estado. Eu falei: não vai, irmão. Naquele dia Deus falou ao meu coração. Eu falei: não vai, fique, não faz isso não. Não, vou ir. Ele foi. Aí chegou na nossa igreja, ele foi para uma das nossas igrejas de Cola tal. Aí ficou um tempo, o negócio não estava indo. Aí lá ele recebeu a palavra. Qual palavra que ele recebeu? Para voltar. O que ele fez? Aí ele voltou. Aí começou aqui, entrou numa área aqui trabalhando tal. Começou a dar certo. O homem começou a prosperar. Hoje ele é uma das maiores colunas aqui da nossa igreja. Ele é uma das maiores colunas. Mas porque ele entendeu a palavra. Então, quando você entende a palavra, a sua vida profissional vive, a sua vida sentimental vive, a sua vida financeira vai viver, a sua conta bancária vai viver também. Diga glória a Deus. Porque às vezes você olha, tem pessoas que olham para a conta bancária dele, é morte. Mas eu vou crer no que ele está dizendo. E aí o que aconteceu? Diz assim: entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhes disse: o teu filho vive. Então ele entendeu que foi no momento que ele creu na palavra. Então é o momento que você crê que as portas se abrem. O crer é você entrar pela porta. Quando você duvida, você não entra por ela. Aí vive na miséria, vive no fracasso, vive na derrota, as coisas não vai. E ele diz mais: olha, o teu filho vive. E creu ele e toda o quê? A sua casa. Então olha a importância. Então todos dentro da casa dele ali também creu. Todos ali acreditaram, mas então veio ali salvação para aquela casa. Diga glória a Deus. Volta lá em Apocalipse, vamos ver de novo aqui. Agora você entendeu um pouco dessa mensagem, vamos finalizar. Então ele diz: eu sei as tuas obras. Jesus sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa. E Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta o quê? Aberta. Uma porta aberta é a revelação, é o entendimento da palavra. Às vezes uma direção que Deus te dá. E ele diz: e ninguém pode fechar. Só que é o seguinte: ninguém pode fechar essa porta. Mas o que é que você tem que fazer nessa porta?
entrar por ela. Você vai entrar. E ele diz: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o quê? O meu nome. Mas por quê? Essa porta que ele abriu, ela é estreita. Às vezes a porta ela é estreita. O que você tem que fazer para entrar na porta estreita? Se esforçar. Eu vou assumir essa palavra, eu vou tomar posse dela. Essa porta é minha. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para você. Ninguém. Se ele abriu, se ele se revelou, ele falou para você que ele vai fazer e pronto. Ele vê o seu esforço de estar aqui nessa segunda-feira, o seu esforço de estar aqui ouvindo a palavra, independente de qualquer coisa, ele está vendo. E por isso, hoje, eu creio que ele está abrindo uma porta para você. Só que saiba, quando a porta ela é aberta, existem adversários, viu? Que ele não quer que você entre por essa porta. O adversário não vai querer que você entre por essa porta, mas é necessário você permanecer firme, e com certeza você vai entrar por ela e vai achar pastagem, vai encontrar vida aí para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Você vai fechar os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado aqui, Jesus, por esta direção. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer, mas contigo somos mais do que vencedores. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 16, o versículo é de número 9, ele diz assim, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Isso aqui não estava na minha mensagem. Deus está abrindo uma porta grande para você hoje, para nós nessa noite. Eu quero entrar por ela. Fala para ele: eu vou entrar por ela. Só que a Bíblia diz aqui, irmãos, que há muitos adversários. O nosso adversário é o diabo. Ele vai tentar fazer com que você não entre por essa porta. Ele vai tentar te atrair, ele vai tentar trazer distrações. Entra pela porta, entra por essa porta agora e assuma o que é seu por direito. Cada promessa, cada palavra revelada, cada revelação que Deus te deu, fala para ele: Deus, eu vou entrar, eu vou segurar, eu vou orar, eu vou tomar posse delas, tomar posse, sabe, dessa bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Vem, Pai, vem, Jesus. Eu creio, Senhor, numa porta grande que está se abrindo, coisas grandes estão vindo por aí, Senhor. Nós não vamos ligar para o adversário, porque maior é o que está conosco. Maior é o Senhor, meu Deus, que está conosco, Jesus. Visita, Senhor, agora o teu povo. Visita a tua igreja agora, Pai. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã agora, Pai. Que essa pessoa assuma o que é dela por direito. O milagre, a bênção, Senhor. Assim como o Senhor disse para aquele pai que estava ali lutando pela vida do filho: vai, Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. O pai queria que Jesus fosse lá: vai lá na minha casa, vai depressa, porque o meu filho está morrendo. E Jesus falou: não, vai você. Vai você, porque o seu filho está vivo, irmão. Não tem nada perdido. Deus está falando: não tem nada perdido. Você veio buscar vida. Ele deu a palavra ali. E naquele momento que aquele pai crê, ele entra, ele vai, ele entra por aquela porta, ele começa a receber as boas notícias. Eu determino agora, eu profetizo que você vai receber boas notícias. As boas notícias virão. A primeira parte, você recebe as boas notícias. E logo quando você chegar, meu irmão, em casa, você vai ver ali com seus próprios olhos as boas notícias. Você vai tocar, vai tomar posse, você vai tocar naquilo que te pertence. Você vai encontrar vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Alcança cada irmão e irmã que nos acompanha, Pai.
por meio deste áudio, por meio deste culto aqui, Pai, pelo YouTube, Pai, visita eles, Pai, dando vida para todos eles, em nome de Jesus.